Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês nesse ano de 2013, com a nova temporada Carreiras e Oportunidades. Há um preconceito muito grande ainda com a mulher e eu fiquei muito feliz em saber que cada um ocupa um cargo de liderança, de confiança, tanto no órgão público como no privado. Muitas devem passar por isso aqui, eu passei também. Acho que todas as mulheres que buscam, né, fazer a diferença, né, porque aquela questão, você não esperou, tantas dificuldades você passou, e cada um de vocês, eu tenho certeza disso. E qual foi o preconceito maior que vocês tiveram na vida de vocês, sem ser líder, antes até? Porque a gente passa por isso, por constrangimentos, por colegas homens, ou até por chefe. A gente sabe que tem a questão do assédio moral e sexual. Tudo isso a mulher enfrenta, né? Ela tem que realmente fingir que não houve, né? Passar por cima de várias coisas. Então, eu gostaria que já começasse por você, Adriana. Qual foi o maior preconceito? Esse realmente a questão da... O primeiro foi esse, né, que eu coloquei, a questão de ser jovem e estar naquele lugar. O segundo é você liderar a equipe, tendo homens nessa equipe e que teria uma disputa pelo mesmo espaço. Então, eu acredito que, quando você está num espaço de disputa, né, pela liderança, com certeza você sofre alguns preconceitos. Mas você sofreu mais vindo da mulher ou do homem? Da mulher. Incrível. Que coisa louca, né, gente? Inclusive, eu discuti sobre isso, né, há um tempo atrás, com o professor Garrido, que está aqui, né, a pesquisa que foi feita na TV Bahia. Várias mulheres foram entrevistadas sobre se elas gostavam de ser chefiadas por homens ou por mulheres. E a maioria disse que preferia ser lideradas por homens. Tá? Então, eu acredito que a gente sempre vivenciou, desde a família, o homem sendo o líder, o chefe, o que manda, o que dá as cartas, o que dita. Né? Então, isso ficou muito forte, interiorizado na sociedade. Então, a partir daí, é lógico que há uma influência da escolha. Tá? E o que a gente tem que deixar claro independente do gênero, seja homem ou seja mulher, o que está em pauta é a competência, a forma de liderar e os resultados que se quer alcançar com aquele grupo para aquela atividade que se desenvolve. E não se é homem ou mulher. Né? O resultado, seja da empresa, seja da educação, é que é o mais importante no final das contas. E as relações pessoais que a gente estabelece, que eu também acredito que é por aí. Bem, eu tive um pouco dessa experiência em relação a ser jovem e assumir uma função em que eu tinha que estar no grupo, liderando homens e mulheres também. Percebia também essa reação, essa resistência. Das mulheres também? Mais dos homens. Por conta de ser... Acredito que, por ser jovem e por estar liderando jovens homens e jovens mulheres. Então, talvez esse inconsciente coletivo que dita assim, né, para que você me chefie, você precisa ser mais velho que eu, ter mais experiência que eu, do ponto de vista do tempo, enfim. Então, esse eu penso que penso que está sendo desconstruído, né? Acho que já muita coisa, já avançamos muito, mas foi um traço marcante. Então, ao ingressar na universidade, havia os grupos de colegas provenientes do Vieira, dos Maristas, 2 de Julho, daqueles colégios tradicionais que haviam aqui na época. E uma delas me questionou se eu tinha sido dos Maristas, porque ela era do Vieira e ela não me conhecia. E eu disse que não, que eu tinha vindo de Rui Barbosa, de um colégio estadual. Então, havia uma rejeição por ser do interior, por estudar e ser oriunda de uma escola pública. Então, como foi que eu reagi a isso? Eu era rejeitada mesmo pelo grupo, essa é a verdade. Eu estudei muito, e me lembro que, na primeira prova, quando saiu o resultado, Introdução ao Estudo do Direito, a maior nota foi a minha da sala. E, a partir daquele momento, elas vieram, me procuraram, queriam estudar comigo, queriam fazer parte da minha equipe. Então, preconceito, a gente tem que lutar contra ele desta forma. Porque, no interior, você não é Kátia. Eu era filha de Dr. Alberto e de Dona Bete. Eu não era Kátia.
E você vem para a capital enfrentar esse mundo aqui, que é completamente diferente de tudo aquilo, por mais que meus pais tenham me preparado, a realidade é outra. E aí eu senti isso realmente logo no início. E, no final do semestre, uma colega virou para mim e disse assim, você é uma tabaroa que deu certo. Eu disse, não dei ainda não, vou dar. Com certeza eu devo ter vivido alguma experiência de preconceito, mas eu acho que eu não fiz essa interpretação. Então, assim, muito sinceramente, eu não consigo me lembrar de algo que me marcou e que eu tenha interpretado como um preconceito. Pelo contrário, eu tenho assim, algumas experiências que me marcaram de grandes mudanças de paradigma, né? Eu poderia ter escolhido interpretar como preconceito, mas eu não consigo registrar desse jeito. Então, por exemplo, eu participei isso acho que vale colocar, eu participei de um processo de seleção para a Ford. A Ford tinha pouco tempo de ter se instalado aqui para a gerência de recursos humanos. E, quando eu assumi a posição, eles fizeram questão de me dizer, Ana, você participou de um processo de seleção com mais de 100 candidatos, com presença maciça masculina, e entre os finalistas você era a única mulher. E eu fiquei, né, no cargo, então acho que é uma mudança de paradigma. Eu fui a primeira profissional a assumir a já chegar na companhia e assumir uma posição de gestão, porque a tradição é que a pessoa cresça na organização. Então, assim, uma outra mudança de paradigma. E me lembro de mais duas, de que eu também fui a primeira profissional baiana a assumir uma posição de gerência nessa organização. E, na atual empresa que eu estou, na Continental, eu sou a única mulher em cargo de gestão. Então, o que me marca mais são essas questões de mudança de paradigma, mas de preconceito não necessariamente. Bem, eu gostaria de citar dois muito marcantes, embora eu tenha sofrido assim vários. Eu acredito, assim, como Ana, né, eu acho que você dá menos importância, olha para o copo meio cheio, né, em muitas situações, para não se deixar bater. Mas dois muito marcantes na minha vida foram um dentro de casa. Então, eu prestei vestibular, eu tinha um ano a menos, né? Então, eu tinha, na época, 16 anos. Prestei vestibular, passei em universidades em São Paulo e nessa USP em Ribeirão Preto. Meu pai virou para mim e disse, filha minha, bom, eu tenho 5 irmãos, eu sou a mais velha desses irmãos, né? E ele disse a mim o seguinte, filha minha, não sai de casa para estudar, nem para estudar. E, então, foi um momento de rompimento muito forte com meu pai, e era um sonho, né? Fazer psicologia sempre foi o sonho da minha vida. E eu fui, mesmo assim. Aí ele disse, eu não vou ajudar. Então, em Ribeirão Preto, é uma região que, não sei se todos conhecem, mas é uma região muito rica, em cana-de-açúcar, uma cidade realmente muito especial, onde tinha uma fazenda, a USP é uma fazenda de café muito maravilhosa, muito linda, e eu vivi, literalmente, os 2 primeiros anos, até que meu pai pudesse reconhecer o esforço que eu estava fazendo para isso, né? Eu pegava barro no rio para transformar a escultura e vender numa feira hippie, para sobreviver. Esse foi o primeiro. Não, essa merece uma salva de palmas, por favor. Depois fala que a vida é fácil, né, Águida? Engraçado que, até hoje, eu fico emocionada, porque ele é um cara fantástico, é um cara que hoje me reconhece como a princesa da vida dele. É tão engraçado isso. E ele foi um exemplo de grande líder, né, na minha vida. Um super empreendedor que saiu, foi um retirante do Nordeste, fomos para São Paulo, por conta dele, pegou todos esses filhos, 6, botou no carro e veio para São Paulo. Foi para São Paulo. Bom, esse foi o primeiro. O segundo foi quando, então, depois de a vida inteira em São Paulo, eu decidi que eu queria ter qualidade de vida, como muitos paulistanos hoje, né, que me abordam para vir de outros estados para cá. E eu decidi que vinha para a Bahia. O meu chefe, que na época foi o Ricardo Xavier, quando eu fiz essa decisão, disse, eu não vou abrir manager na Bahia, eu vou abrir em Brasília ou Rio Grande do Sul, escolha. Eu não tenho nada a ver com Brasília, muito menos com Rio Grande do Sul, que eu odeio frio. Eu vou para a Bahia, com ou sem a empresa. Então, está aqui o plano de negócios, eu vou. Com 2 filhos pequenos e separadas já nesse momento. E vim. E, quando eu cheguei aqui, no mercado da área de recursos humanos, havia uma empresa
muito conceituada, já muito antiga, a qual eu respeito muito hoje em dia, até hoje, que, porque uma grande revista me escolheu para sair na matéria junto com ele, ele resolveu detonar o serviço que o mercado recebeu nesse momento, já há 10 anos atrás, que era o serviço de outplacement, né, que o mercado não conhecia. E aí ele resolveu... Traduza, amiga, traduza o que significa isso. Então, é um processo de assessoria para executivos que somente a empresa pode contratar. Então, esse era o serviço. Então, foi uma situação extremamente deselegante. Eu tive assim, um embate... Ele teve um embate comigo, eu não tive embate com ele. E que eu fiz como Ana Cláudia, né? Eu ignorei, e hoje eu tenho certeza que, mesmo de longe, ele me respeita. Então, são 10 anos de luta e de sucesso, né, que foram feitos com muito trabalho e muita honra. É isso. Pois é, a mensagem aqui nesse primeiro bloco é que a gente percebe a vida, a luta de cada uma delas chegando até aqui, né? Então, foram anos e muitos anos ainda virão, né, gente? Que enquanto há vida, há esperança, né, gente? Mas é aquela questão, ninguém vai bater na porta, a gente que tem que ir à luta mesmo, né? E eu vejo que cada uma tem essa experiência, eu acho bacana. Esse já é o 6º painel, e algumas questionam, porque eu não consigo, e porque ali é carta marcada, e a gente já viu nos anteriores que não é bem assim. É por isso que existe hoje o Cine Bahia, que muita gente não conhece, é muito bacana. A gerente de RH da Continental Pneus vai esclarecer um pouquinho sobre isso também. Adriana e Kátia são líderes de confiança, elas escolhem, e vai falar um pouquinho sobre isso também, porque o cargo de confiança tem aquela questão, né? A gente estava conversando nos bastidores, a questão da redação, que as pessoas não têm se preocupado muito. Então, assim, eu quero ganhar muito, mas não tenho me preparado o suficiente, que é o que a Águeda sempre fala aqui. E uma coisa assim, que eu tive na SAMES, tive o prazer de conhecer a gerente de RH de lá, e aí fui questionar algumas dúvidas que eu tinha em relação a salário, a diferença entre mulheres e homens. E eu ouvi da minha querida amiga Águeda que e ela vai explicar isso um pouquinho, e existem empresas que não existe isso. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque vocês trabalham em cargo público, como é que isso... Eu acredito que não há, mas, enfim, vocês que vão me dizer. E vocês que trabalham você que recruta constantemente, eu gostaria que... Há ou não há um preconceito na hora do salário?